Nós estamos no nosso culto de milagres. E o nosso tema do mês é Além dos Limites. Não sei se você já chegou num limite seu. Quem malha com certeza já. Sabe assim, quando você não dá conta de fazer mais um levantamento de peso, quando você não dá conta de fazer mais um push-up, quando você não dá conta. Você não dá conta de fazer mais um polichinelo, você não dá conta de correr mais nenhum passo. Você simplesmente cai estribuchado no chão, você chegou no seu limite. Quando você já pensou em cima daquele problema de matemática, você já até orou, falou: Senhor, me faz lembrar da fórmula, e não deu. Mas nós servimos a um Deus que nos leva além dos nossos limites. Eu quero ler com você um texto maravilhoso. Em Marcos 6, nós vamos ler a partir do verso 34. Vocês conseguem colocar? Está aqui já? Marcos 6, 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dei-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? E perguntou: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes, Jesus, é o que nós temos. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães, os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram foram 5.000 homens. Você pode aplaudir o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa que a gente não entende, e um texto que a gente conhece bem. Mas eu quero falar com você, contextualizar esse momento da multiplicação dos pães e dos peixes. Porque às vezes a gente lê a Bíblia sem atenção e a gente não percebe a cronologia dos eventos. Esse aqui é o capítulo de Marcos 6. E no mesmo capítulo de Marcos 6, aliás, no verso 27, é quando começa o dia de Jesus. Aqui nós lemos a partir do verso 34. E o 27 foi o florescer do dia de Jesus. Joga o 27 para mim na tela, por favor. Eu nem anotei ele aqui, mas eu vou ler para você a partir do 27. Marcos 6, 27. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, 28, pôs num prato, deu à moça e ela entregou à sua mãe, 29. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Então, esse dia na vida de Jesus começa com o assassinato do primo amado. Às vezes a gente pensa que o dia de Jesus era muito tranquilo, que era muito fácil ser Jesus, mas a Bíblia também diz que Jesus veio, passou pelas mesmas coisas que nós passamos, passou por dificuldades maiores do que nós passamos para nos dar referência de como viver. Então eu quero perguntar, quando vem uma notícia horrível para você, como é que você reage? E é sobre isso que eu quero falar com você, como é ir além dos limites. O dia de Jesus começou perdendo um primo amado. Primo que nasceu quase junto com ele, que as duas mães praticamente engravidaram juntas, que passaram a gestação juntas. Primo que o batizou.
Primo que foi aquele que veio à frente dele, eis que só aquele que anuncia o Salvador. Esse era João Batista. E João Batista foi perseguido, foi decapitado. E aí o que acontece quando eu e você perdemos alguém? Quantas pessoas tem agora perdendo pessoas? Quão difícil está essa situação? Eu, de certo, não reagi como Jesus. Quando eu perdi uma pessoa muito amada, eu demorei 3 anos para me levantar. Mas Jesus perdeu esse primo de manhã cedo. O dia de Jesus começou com uma notícia terrível e com uma tristeza imensa. E aí o que acontece logo depois disso? Eu não vou ler todos os textos. No verso 30, os discípulos de Jesus, que tinham encontrado os discípulos de João, correm para contar para ele a notícia de que seu primo havia sido decapitado. Mas aí o que é que ele faz? Se alegra em ver os seus discípulos amados, do qual ele estava distante há algum tempo. Então o dia de Jesus começou com uma tristeza imensa por ter perdido um primo querido. Seguiu-se por uma alegria de ter reencontrado pessoas amadas. Quantos se alegram quando encontra uma pessoa amada que você não vê há muito tempo? É bom demais, né, gente? Quem tá doido assim para chegar de volta, ver uma pessoa amada, dá aquele abraço assim, ó, ficar abraçado 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Ah, meu Deus do céu, agora nós estamos de novo dando soquinho de cotovelo, né? Vai passar isso no nome de Jesus. E aí, toda aquela confusão, verso 31, põe para mim o 31. Havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então estava um caos, os discípulos de Jesus voltaram, estava uma confusão, e ele disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Terceiro momento na vida de Jesus naquele dia. Ele perdeu o primo, ele chorou a morte do primo, ele reencontrou com os discípulos, e ele fala para os discípulos: vamos para um lugar quietinho, vamos ficar tranquilo, vamos sentar nesse lugar e vamos chorar. Vamos chorar a morte do meu primo, vamos compartilhar o que aconteceu com vocês nesse momento. Mas aí a gente sabe que Jesus vai para esse lugar tranquilo. 32. Foram sozinhos de barco para um lugar deserto. 33. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Então imagina que você programou assim aquele final de semana tranquilo. Ou sei lá, se eu vou me enfiar aqui debaixo do meu cobertor, vou ficar 3 dias chorando. Aconteceu uma coisa muito triste, eu estou muito chateado, eu estou muito aborrecido. E antes de você chegar no lugar do seu descanso, já está cheio de gente esperando você. Não eram poucas pessoas, não, era um mundo de gente esperando você. Então Jesus começou o dia com uma tristeza imensa. Se alegrou por encontrar com seus discípulos. Passou por interrupções inconvenientes. Já aconteceu uma interrupção inconveniente no seu dia? Quando você estava programando uma coisa e tudo que aconteceu foi outra diferente? E calma que eu nem comecei a pregar ainda, eu só estou dizendo para você o que aconteceu antes do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E a gente sabe que ele se encontrou com uma grande multidão. Quando ele chegou naquele lugar ali, esperando por ele, estava uma grande multidão. Grande multidão essa que a gente viu que o milagre foi realizado numa contagem para 5.000 homens. A gente sabe que era uma multidão de mais de 10, 12 mil pessoas. Eles contabilizavam só os homens, não contabilizavam as mulheres. E nem as crianças, né? Então era uma multidão muito maior. Imagina que na igreja hoje a gente contar só os homens. Não contar nem as mulheres, nem as crianças. Então, dobrava o número. E aí, quando ele viu aquela multidão imensa, você acha que aquela multidão foi para lá para fazer o quê? Ficar olhando para ele? Não, Jesus, a gente veio aqui só para olhar você assim, admirar você descansando aí no seu cantinho. Aquela multidão foi buscar Jesus porque queria algo de Jesus. A gente busca Jesus quando a gente quer algo de Jesus.
E aquela multidão, 10.000 pessoas buscaram Jesus, cada um com uma necessidade, cada um com uma demanda, cada um com uma exigência. Querido, um dia que começou com uma tristeza imensa, a alegria de um reencontro, a inconveniência de uma interrupção e uma multidão exigindo algo de você. Às vezes a gente não aguenta o filho exigindo alguma coisa de você. Pai, me dá carinho. Mãe, faz uma comida para mim. Às vezes você estoura, você cansa, com muito menos do que uma multidão. Foi só sua mãe que chegou e falou assim, lava a louça, uma exigência que você não estava querendo naquele momento. Seu médico que fala para você, para de comer açúcar, uma exigência que você não estava esperando. E ali Jesus tinha 10.000 pessoas exigindo cura, exigindo intervenção, exigindo milagre, exigindo poder, exigindo restauração, exigindo ressurreição, exigindo multiplicação. Imagina lidar depois do luto. Será que a gente pode falar depois do luto de um primo querido? Depois de uma notícia terrível. Meu Deus, eu no seu lugar aí, como eu fiz na minha casa, já estava querendo aplaudir Jesus, porque Jesus é muito maravilhoso mesmo. Nós temos muito que aprender com Jesus. E aí tinha aquela multidão e Jesus tinha uns discípulos com ele, né? E aí agora nós entramos na minha palavra. Jesus atende aquela multidão. O dia vai chegando no fim. Aquele povo estava todo sem comer, os discípulos também sem comer. Lembra que eles não tinham dado nem conta de comer e foram para o deserto? Todo mundo com fome. E aí Jesus faz um pedido para os discípulos dele. Jesus fala assim, deem-lhes de comer. Fala comigo, dê a eles de comer. Você já parou para pensar? Por que Jesus não fez diretamente o milagre da multiplicação dos pães? Mas porque ao invés dele fazer um milagre, ele virou para os seus discípulos e falou assim, dê a essa multidão de comer. Só finalizando a trajetória assim do dia de Jesus, né? Depois ele tentando atender a toda aquela multidão. Ele pede ajuda aos discípulos dele, ele tem 0 de ajuda, os discípulos não ajudam, né? Então olha, um dia que começou com luto, passou por uma alegria, queria um sossego, foi uma confusão, intervenções inconvenientes, exigências exageradas, 0 de assistência. Jesus fala hoje com você, dê ao povo de comer. Sabe o que é isso? Sabe por que Jesus falou para eles, ao invés dele mesmo fazer o milagre diretamente? Porque Jesus sabe o valor que você tem. O valor que você não conhece que você tem. Jesus conhece o seu valor. E Jesus sabia que aqueles discípulos podiam fazer aquele milagre. Jesus não dá desafio para você que você não possa cumprir. Jesus não põe você em circunstância que não possa acontecer. Jesus não dá ordem impossível para você. O que Jesus falou para você, você pode fazer. Jesus falou para Pedro, anda sobre as águas, e Pedro andou sobre as águas. Mas nesse momento aqui, Jesus fala para os discípulos, sirvam a multidão, dê a multidão de comer. E aqueles homens não acreditavam no próprio valor. Queridos, para você ir além dos seus limites, você precisa acreditar no seu valor. Você precisa ver você como Jesus te vê. Você precisa ter os olhos de Jesus a seu respeito. Aqueles homens, eles se julgavam por menos e Jesus julgava eles por mais. De que tamanho você se vê? Que coisas impossíveis você pensa que você pode fazer?
Sabe o que aqueles homens responderam? A resposta daqueles homens foi muito interessante. A resposta daqueles homens foi assim, ó. Isso exigiria 200 denários. Deus estava falando assim: dê a essa multidão de comer, faça algo sobrenatural, faça um milagre. E o que eles olharam? Para as circunstâncias naturais. Eita Jesus, para dar comida para todo mundo, vai custar tanto. O que é que você está olhando com seus olhos naturais hoje, quando Jesus está falando para você olhar com os olhos sobrenaturais? Jesus está falando, abre a sua visão espiritual. Abre os seus olhos, deem ao povo de comer. E você está pensando em quanto vai custar? Se o mercado está aberto, se você vai conseguir comprar, se tem carro suficiente para ir buscar e trazer, se tem gente para carregar. Você está pensando em soluções naturais, quando Deus está falando para você, vá além dos limites no sobrenatural. Deus está falando, avança no sobrenatural. Por isso que eu pedi para a gente cantar essa canção, sabe? Eu mandei para os meninos do louvor, eu falei, tira lá para mim, ó, o céu é o meu lugar. 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 E é para lá que eu vou. Então você pode, querido, escolher ser natural. Sabe por que Jesus acordou de manhã cedo? Ouviu a notícia do primo amado que morreu. Queria se recolher, ficar sozinho. Teve que lidar com uma multidão. Atendeu aquela multidão. Fez milagre. Ensinou lição para os discípulos dele. Porque o céu é o lugar de Jesus. Mesmo nessa terra, o céu era o lugar de Jesus. Viver além dos limites é viver nessa terra, é andar nessa terra e saber, nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. E aí quando você entender isso, você vai começar a fazer coisas sobrenaturais. Quando você entender isso, os milagres eles vão começar a acontecer na sua vida. Jesus conhece o seu valor. Salmo 139, 13 a 15 diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser, me tecestes no ventre da minha mãe, e eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Você é especial e você é admirável. Não há outro igual a você. Mesmo se você é gêmeo, não tem outro igual a você. Você é único, exclusivo. Só tem um de você. Os milagres que você vai fazer, é você quem vai fazer. O seu pedacinho do céu onde você vai andar, é você que vai andar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. Então você tem que sair desse lugar que os seus pés estão fincados no chão. 200 denários, Jesus. Sabe, eu falava com um discípulo meu, que estava muito abatido essa semana, porque a mãe dele teve dengue hemorrágica, precisou ir para o hospital, ser entubado e precisava de um leito de UTI no meio dessa confusão. E ele estava muito abatido e eu falei para ele, levanta sua cabeça, guerreiro. Pega a sua espada. Na hora da guerra, o guerreiro precisa estar com a espada levantada.
Sabe, Jesus entendeu isso. Jesus não ficou lá chorando por causa de João Batista. Ele pegou a espada dele, ele levantou aquela espada e ele foi lutar a batalha espiritual. Sabe por que você passa por prova, por teste, por tentação na sua vida? Para mostrar para você mesmo o que você é capaz de fazer. A prova, ela serve para isso. Você vê que você pode ir um pouco mais além, sabe? Um bom professor de educação física. Eu tenho uma carrasca lá em casa, ela está me ajudando. Ela fica, você dá conta de mais um. Bora mais uma série. Vamos mais um pouquinho. E a gente fica dizendo, eu não dou conta. E a gente dá conta. A gente sempre dá conta de mais um pouquinho. A gente sempre dá conta de mais um passo. Então para de ficar nesse lugar de menos e vai para o lugar de mais. Porque você quer as bênçãos do lugar de mais, mas elas estão no lugar de mais, elas não estão no lugar de menos. Ao invés de você ficar reclamando da prova, fala assim, que bom que eu estou passando por isso, agora eu vou saber do que eu dou conta de verdade. Você vai bater no seu peito e falar assim, eu dou conta de domar minha mente. Eu dou conta de dominar meu coração. Eu dou conta de dominar minha carne. Eu dou conta de me controlar, de não ser compulsivo comprando. Eu dou conta. Eu dou conta de fazer um jejum. Eu dou conta. Eu posso. Eu dou conta de orar 1 minuto a mais. Eu dou conta de ler um capítulo a mais da Bíblia por dia. Eu dou conta, eu posso. Agora, se você ficar olhando para o contexto natural, como os discípulos de Jesus olharam para o contexto natural, você vai perder a oportunidade. Quando você olha para o natural, você perde a oportunidade sobrenatural. Deem a essa multidão de comer. Mas Jesus vai custar 200 denários. Eu quero que você saia daqui com uma palavra de esperança. Porque eu acho que vários de vocês, como eu, já estão pensando nas oportunidades que nós perdemos. Das vezes que nós somos desafiados a entrar no sobrenatural, a fazer do céu a nossa habitação, e a gente escolheu olhar para o natural. Mas sabe o que Jesus fez com os discípulos nesse dia? É o que Ele faz comigo e com você. Imediatamente depois da resposta dos discípulos, Jesus virou para eles e falou assim, vê o que tem aí, vê o que vocês vão encontrar. E aqueles discípulos queriam de alguma forma ajudar, não sabiam como eu e você às vezes queremos ajudar Jesus e não sabemos como. Foram lá, fizeram um levantamento, tem 5 pães, 2 peixes. E Jesus realizou o milagre. Querido, mesmo se você falhar, Jesus tem compaixão. Ele é um Deus de compaixão. Na tua falha, Ele cobra a multidão do teu pecado. Quando você escorrega, Ele está lá do seu lado, Ele nunca te abandona, Ele nunca te deixa. E o que é mais bonito é que além de ser um Deus compassivo, Jesus é extremamente generoso. O texto diz que depois da multiplicação de pães e peixes, sobrou. Serviu toda a multidão e sobrou. Sabe quanto sobrou? Eu vou ler porque é tão lindo isso. Todos comeram, ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. Você pode aplaudir a palavra de Jesus, a generosidade de Jesus. Sabe quanto sobrou? Sobrou 1 cesto para cada discípulo. Mesmo se você falhar,
Se você estiver do lado de Jesus, apegado, tentando acertar, eles tentaram acertar. 200 denários a gente não tem. Não, então eu preciso do que tiver aí. Correr atrás dos pães e dos peixes. Se você está correndo do lado de Jesus, tentando acertar, a compaixão de Jesus vai te encontrar. A generosidade de Jesus vai te encontrar. E você vai sair daquele momento com cestos cheios e fartos. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. Põe a mão sobre o seu coração. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. Ah, Jesus. Obrigado porque o Senhor olha para nós com um olhar de valor. Mesmo quando nós não acreditamos em nós, o Senhor acredita em nós. Mesmo quando nós falhamos, o Senhor nos levanta. E só porque nós estamos do seu lado, o Senhor nos retribui com generosidade. Mas, Senhor, que nós possamos ir além dos limites. Que nós possamos dar uma resposta diferente da resposta que os discípulos deram naquele dia. Que nós possamos, Senhor, entender que o céu é nosso lugar. Que a nossa resposta ela é sobrenatural. É para lá que nós vamos, Senhor. No nome de Jesus.